Olá, que bom que você está podendo me acompanhar aí hoje. E eu queria compartilhar um texto para a nossa meditação que se encontra lá em João 4. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana, e diz assim a palavra de Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." Um texto bem conhecido, há poucos dias eu falei sobre esse texto, e hoje eu queria dar um outro enfoque. A gente sabe que os judeus e samaritanos não se davam. Era uma briga ferrenha e que tinha muitos anos com isso. E aí o texto diz que Jesus ele precisava sair da Judéia e ir para Galiléia. E ele resolve passar logo por onde? Por Samaria, por aquele território que o judeu não gostava de passar. E aí encontrar aquele povo que o judeu não gostava, aquele povo indigno e tudo mais. E Jesus resolve passar justamente por ali. Eu fico imaginando Jesus saindo, caminhando ali da Judéia, em direção à Galiléia. E do nada ele para e fala assim: "Não, eu vou passar por aqui, vou passar por Samaria." E eu acho que o discípulo deve ter pensado assim: "Puxa vida, Jesus, como assim? Os fariseus, saduceus, mestres da lei já estão no pé do Senhor, o Senhor ainda fica arrumando sarna para se coçar. Vai passar logo por aqui, vai dar munição para eles." Porque o judeu ele não costumava passar por Samaria. Quando ele ia da Judéia para Galiléia, ele passava ali pelo Vale do Jordão, que era um pouquinho mais longo, mas quisesse água, ia lá e tomava, era mais prático e não precisava passar por aquele local. Então eu imagino que nessa caminhada ali, algumas pessoas que estavam seguindo Jesus, porque eu tenho na minha cabeça, o texto não diz isso, que não era apenas os 12 discípulos, geralmente tinha mais gente que acompanhava Jesus. Então tem para mim que daquelas pessoas que estavam seguindo Jesus ali, nem todos passaram por Samaria. Alguns devem ter pensado: "Não, vou seguir aqui o caminho certo, o caminho que um verdadeiro judeu passaria, e eu encontro Jesus lá na Galiléia." Outros, às vezes, deveriam estar tão distraídos ali no meio ali do povo que estava andando atrás de Jesus, que não deve nem ter escutado Jesus falar assim: "Vou passar por Samaria." Outros, às vezes, estavam longe o suficiente para não ver que Jesus pegou um atalho e eles não perceberam. Isso não é difícil de acontecer na nossa caminhada cristã. Caminhando com Jesus, às vezes, sem querer, a gente também pode se distanciar. Às vezes a gente, seguindo a religião, às vezes a gente, assim, pode estar longe o suficiente para não escutar a voz de Jesus nos direcionando, dizendo qual direção que a gente deve tomar, ou dizendo qual atitude que a gente deve ter, o que a gente deveria fazer em tal ou tal situação. Às vezes a gente está distante de Jesus suficiente para não perceber que ele pegou uma outra direção que não é aquela que a gente está seguindo. E às vezes a gente está acompanhando pessoas da igreja, da religião, pessoas que têm até uma boa intenção, mas que também não estão conseguindo perceber os caminhos que Jesus está tomando. Jesus, de vez em quando, quer nos mostrar algumas coisas, quer quebrar alguns preconceitos que nós temos, quer mudar um pouquinho a ideia, às vezes, que a nossa mente limitada tem, e para isso ele precisa nos levar por alguns lugares diferentes do que nós estamos acostumados a passar. O que eu gosto de entender e pensar nesse texto da mulher samaritana é que a proximidade com Jesus é que vai fazer com que a gente consiga ouvir a voz dele e consiga estar próximo o suficiente para ver os caminhos que ele está pegando. Proximidade com Jesus. Os discípulos estavam próximos de Jesus e eles entraram
e passaram por Samaria. E talvez tenha sido uma caminhada que os discípulos fizeram, um atalho que os discípulos pegaram com Jesus, que tenha ensinado uma das maiores lições que eles aprenderam. Os discípulos, assim como os outros judeus, tinham muitos preconceitos que precisavam ser quebrados. Para eles, aquele lugar, Samaria, era um lugar indigno, aquelas pessoas eram indignas da salvação, eram pecadores, eram pessoas que eram desprezadas, valiam menos do que eles eram melhores do que aquelas pessoas. E tantas outras questões que eles tinham contra o povo samaritano para achar que eles eram indignos da salvação. E às vezes a gente também precisa, como aqueles discípulos, ter alguns preconceitos quebrados. Será que a gente de vez em quando não desvia de algum caminho, pega algum atalho, algum outro lugar ali para poder se desviar de algumas pessoas que precisam ouvir o Evangelho? Pessoas que às vezes a gente acha que é indigna. Às vezes a gente se acha que é melhor do que aquelas pessoas. Nossa, aquela pessoa é tão pecadora, tem um pecado tão que não tem mais jeito para aquela pessoa ali. Como os judeus achavam que não tinha mais jeito para os samaritanos. Na caminhada que os discípulos fazem por Samaria, eles vão aprender com Jesus que para todas as pessoas tem jeito. Que o amor de Jesus ele abraça e abarca todas as pessoas. Eles vão ter seus preconceitos quebrados. Eles vão aprender também a amar os samaritanos. Eles vão responder a valorizar as mulheres. Eles vão aprender com o próprio Jesus como era falar do amor de Deus. Que foi o que Jesus fez ali, 2 dias que ficou em Samaria. Eles estão ali vendo Jesus e aprendendo com Jesus a falar do amor de Deus. A gente precisa aprender muita coisa com Jesus. Mas para isso a gente precisa estar próximo dele. Estar atento, escutando a voz dele. Que Deus nos guie e nos dirige nesse sentido. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida nos nossos corações nessa manhã. O desejo do nosso coração, Pai, é que o Senhor nos ajude, Deus, a conseguirmos escutar a tua voz em meio a tantas vozes que a gente escuta hoje no dia a dia, Deus. Que nós possamos buscar estar próximo de ti. E estando próximo de ti, consiga perceber e ver as atitudes, Deus, certas que nós deveríamos tomar. Que nós possamos ter os nossos preconceitos quebrados, Deus. Às vezes a gente é muito cheio de si. E às vezes a gente fica se achando melhor do que o outro. Às vezes a gente acha que nós temos opiniões melhores, que a nossa opinião é que é certa. E às vezes entramos em brigas que não valem a pena, que não fazem sentido. Que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos moldados pelo Senhor. A realmente aprendermos de Ti, Pai, que é manso, que é humilde de coração. A realmente, Deus, temos a nossa mente dependente do Senhor. Estamos atentos à Tua palavra, buscando cada dia e cada vez mais, Senhor, conhecer mais de Ti para ficarmos mais parecidos contigo, Deus, e sabermos os caminhos que o Senhor quer que a gente pegue, as decisões, as atitudes, que todas elas possam ser moldadas pelo Senhor. Que seja assim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma semana abençoada.